sempre uma honra poder estar aqui nesse aniversário, mais um ano de vida da Igreja do Coelho. Tive o privilégio de estar aqui na abertura. E uma frase que ficou gravada no meu coração num dos livros que li, do grande pastor lá da Willow Creek. Ele disse que a igreja, quando ela abre num bairro, ela é a melhor boa notícia para o bairro. E eu tenho certeza que Nova Vida, quando foi aberta aqui, foi uma excelente notícia. E nesses 8 anos aqui, eu tenho certeza que tem sido uma porta de salvação, uma porta de misericórdia, não é? A igreja, ela existe para ela ser um lugar de misericórdia, um lugar de cuidados, não é? A começar pelo cuidado maior, que é tirar a gente do caminho do inferno e colocar no caminho do céu, tá certo? Minha esposa Maria José está ali, ó, me acompanha. Esse ano a gente faz 50 anos de casados, né? Vamos colocar uma aliança aí de bodas de ouro, se Deus quiser. Em maio nós completamos 50 anos de casado, e tem sido um privilégio estar casado, permanecer casado, viver o matrimônio, viver a bênção de Deus. Perfeitos? Não, mas caminhando no caminho para ser perfeito, porque um dia todos nós seremos perfeitos. Amém? Vamos fazer uma oração, depois eu abro o texto bíblico. Pai querido, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nesse encontro de celebração, para compartilhar a palavra que traz vida. O próprio Senhor Jesus disse que as suas palavras são espírito e são vida. Por isso, Senhor, trata o nosso coração, prepara o nosso coração para que possamos receber uma palavra de vida, e que essa palavra traga alimento para a nossa alma e para o nosso espírito, e que, Senhor, ao terminarmos esta reflexão, que estejamos preparados para nos assentarmos à mesa e nos alimentarmos do Cristo que está vivo, Senhor. Espiritualmente, Ele está vivo à direita de Deus, e nós vamos estar aqui, Senhor, celebrando, Senhor, a ceia, celebrando esses sacramentos, Senhor, com um pão partido e um cálice, Senhor, de maneira espiritual, que o Senhor esteja renovando a fé de cada um de nós e abençoando as nossas vidas, nossas famílias, e abençoando, Pai, os sonhos dessa igreja que completa 8 anos de vida. Assim oramos, agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia no profeta Jeremias. Vou ler só um versículo do profeta Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Profeta Jeremias, capítulo 15, verso 16, eu estou lendo na edição Almeida atualizada, que diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram o meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Quero ler só a primeira frase com toda a igreja. Achada as tuas palavras, logo as comi. Amém. Pai, abençoa esta leitura e esta reflexão em nome de Jesus. Pode tomar o seu lugar. Não sei se você já visitou um nutricionista e ele faz um diagnóstico sobre a sua vida, não é? Normalmente a gente se visita um nutricionista, ele vai te dar um diagnóstico como você está em termos de saúde biológica, saúde física, saúde do corpo. Se você vai a um neuro, ele vai dizer da sua saúde específica, da sua cabeça, psiquiatra. Mas eu fui um nutricionista com a minha esposa,
a gente resolveu fazer aí algumas dietas, falando, vamos ser assim mais orientados por um profissional. E chegamos lá e eu acho que eu estou bem. Eu acho que eu estou um pouquinho fora do peso, mas eu acho que eu estou bem. Na minha cabeça eu estou bem. Estou andando, estou comendo, estou dormindo, estou continuando nas minhas atividades. Mas chegou lá, o diagnóstico do nutricionista é que você está mal, não é? Ele olha logo a sua pele e diz, você não toma água, e etc, etc. E tem uma frase que eu não sei se você já ouviu, que nós somos o que comemos, não é? E nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse tempo de tantas alimentações assim muito rápida, não é? Os fast food, não? A gente liga, aonde eu moro, no prédio, a gente liga, a pessoa desce 2 andares e leva um hambúrguer para a gente, uma pizza, não é? A gente às vezes se distrai um pouquinho e acaba a gente comendo esse tipo de alimentação e acaba a gente sendo aquilo que a gente come. E na certeza de que a gente precisa ter consciência daquilo que a gente come, porque isso tem implicações e consequências. As atitudes de cada um de nós, elas têm consequência. Não existe atitude sem consequência. Assim como não existe colheita sem semear. São similares. Qualquer atitude tem consequência. E se você semeia, você colhe. De acordo com o que você semeia, se for coisa boa, vai ser coisa boa. Se for coisa ruim, serão coisas ruins. E assim eu quero fazer assim usando esse texto do profeta, achada tuas palavras, eu as comi. E fazendo aqui uma analogia, não é, daquilo que a gente come no sentido biológico, o que é que nós temos comido no sentido espiritual? Porque o nosso espírito se alimenta. A nossa alma precisa se alimentar. E a nossa alma se alimenta muito com os olhos e com os ouvidos, não é? A gente, se a boca é o lugar de alimentar para satisfazer o nosso sistema biológico, nossos olhos, nossos ouvidos, eles se alimentam por aquilo que a gente vê e por aquilo que a gente ouve. E como nós temos nos alimentado? Como é que está a nossa saúde? Se chegasse diante do grande nutrólogo, o Senhor Jesus, ou o Espírito Santo que está em nós, qual seria a análise e o diagnóstico para cada um de nós? O que é que nós temos comido? Num mundo de tantas comidas. A gente pode apertar o botão e comer desde de uma pizza até hambúrguer, até todo tipo de alimentação tem hoje no mercado. Assim também as pessoas têm um monte de variedades. Hoje, pela internet, pelas lives, você ouve quem você quiser. Você se expõe a quem você quiser, porque quando você para diante de um aparelho ou de um celular para ouvir determinadas coisas, você está se expondo. Você está expondo a sua alma. A gente precisa entender que os nossos olhos é a janela da nossa alma. É por onde passam a luz. Nossos olhos recebem, e isso vai para a alma. E quer queira, quer não, vai para a alma e começa a formar coisas, formar imagens, não é? E como é que nós temos alimentado a nossa alma e o nosso espírito? O profeta diz que ele achou nas palavras algo importante. Quando eu achei as tuas palavras, eu as comi. E elas provocaram. Elas provocaram uma reação. A palavra de Deus precisa provocar uma reação em cada um de nós. E essa reação que ela quer provocar em cada um de nós, ela transcende aquilo que eu posso dizer. Porque todos nós somos seres individuais, cada um de nós tem uma reação. E nós precisamos entender, nós precisamos abrir o nosso coração para que o Espírito Santo possa, ao a gente receber a palavra, ele possa, através dessa palavra, trazer um alimento saudável para cada um de nós. Amém, queridos? E propício é que hoje é o dia da ceia, quando nós vamos comer literalmente um pão partido e beber um cálice, em que a Bíblia diz que a gente precisa comer discernindo o que estamos comendo, saber que é um pão partido, um pequeno pão partido, que é o símbolo do corpo de Cristo,
é um símbolo, mas que a gente se alimenta pela fé. É um alimento que é feito pela fé e que transcende aquilo que eu posso imaginar. E o cálice, que é um suco que vamos tomar, que simboliza o sangue de Jesus. E que ele mesmo lá em João 6, ele falou que a sua carne é a verdadeira comida e o seu sangue é a verdadeira bebida. Se você já leu João 6, você sabe que ali foi um dos momentos em que muitos abandonaram o Senhor Jesus. Ali reduziu-se as fileiras dos seguidores. Porque Jesus tinha os 12, Jesus tinha os 70, Jesus tinha muitos discípulos, muitos. E ali, quando Jesus faz esse discurso, há um afunilamento no discipulado. Porque a própria vida cristã é um funil. Ela vai afunilando. As próprias circunstâncias da vida é como um sistema de seleção. Deus quer selecionar só quem vai ser salvo? Não, Deus quer salvar o maior número de pessoas. Quando Jesus morreu, morreu para salvar o mundo. Deus deu o seu Filho unigênito para morrer para a salvação da humanidade. Agora, é claro que essa salvação tem implicações de decisão de cada um de nós. Ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Mas todos aqueles que o aceitam, recebem o poder de ser filho de Deus. Quem é filho aí? Levante a mão e dê glórias a Deus. Então, queridos, eu quero compartilhar nesse tempo com você, sabe, alguns aspectos desse se alimentar da palavra. O apóstolo Paulo, ele diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E eu não me deixarei dominar por nada. Ao ele escrever isso para a carta de Coríntios 6,12. Tudo é lícito, nós temos liberdade para fazer o que quisermos, para comer o que quisermos. Agora, toda atitude nossa tem reações. Tudo que fizermos na nossa vida, assim como no nosso corpo humano, tudo que a gente come, o organismo pode não gostar muito, ele pode não aceitar muito, provocando alguma reação. O nosso corpo criam reações quando a gente come aquilo que não é para comer, como ele não se adapta. Assim também na vida espiritual é a mesma coisa. A gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente come, com aquilo que a gente se alimenta. Porque não dá para a gente se alimentar de qualquer coisa. Eu me lembro da escola de profetas, que eles estavam com fome e mandou alguém lá no mato catar algumas ervas para eles fazerem lá um cozinhado. Não sei se você já leu essa passagem, mas eles foram lá, cataram várias ervas e colocaram na panela. E quando estava já cozinhando, alguém olhou e disse assim: morte na panela. Alguém teve o discernimento de dizer: tem morte na panela. Aí pediram ajuda ao homem de Deus, que ele orou, e aí Deus tirou a morte da panela. O discernimento. Porque tem muitas coisas causando morte na vida das pessoas. A pandemia nesses 2 anos mostrou as comorbidades espirituais das pessoas. Trouxe em realce aqueles que tinham uma fé só filosófica. Trouxe em realce aqueles que tinham uma fé romântica. Um amor a Deus romântico. Nesses 2 anos, muitas pessoas ficaram pelo caminho. Não é desejo de Deus que, quando vem a provação, a gente seja reprovado. Toda provação, o desejo de Deus é que a gente seja aprovado. A permissão de uma provação, a permissão de um deserto, é para que a gente seja fortalecido após a provação. Eu espero que as igrejas, aqueles que permaneceram, aqueles que ficaram firmes, estejam mais fortalecidos depois desses 2 anos, mais convictos da sua fé, porque uma fé precisa de exercício. O exercício da nossa fé precisa ser experiencial, não pode ser teórico. Porque tudo que é teórico, meus irmãos, está só aqui no intelecto. Quando ele passa para a prática, ele vem para o coração, vem para a volição, vem para as mãos, vem para os pés. Vem para os pés, vem para todo o nosso corpo, para adorar o Senhor. E eu quero compartilhar alguns pontinhos desse texto de Isaías, que ele comeu e ele usufruiu os efeitos dele comer a palavra.
eu não tenho nenhuma dúvida que todas as manhãs, quando eu abro as Escrituras e eu faço uma leitura, e eu me detenho naquela leitura, pensando, refletindo, mastigando, pedindo ao Espírito Santo discernimento, eu tenho certeza que isso provoca em nós. Vai provocar algo, porque é a palavra de Deus inspirada. E é a matéria-prima que o Espírito Santo vai usar. Ele não vai usar o jornal das 19 horas, nem os canais de TV do Espírito Santo, não vai usar nada disso. O Espírito Santo usa a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Ele, quando comeu, ele teve os efeitos de alegria, inclusive de identificação. Pelo seu nome eu sou chamado. Ao comer a palavra, ele teve essas reações. E a gente teria aqui muitos textos para dizer que quando a gente se alimenta da palavra, ela traz reações em nós. O Salmo 119 diz que se a gente tem a palavra, ela passa a ser luz e lâmpada. Lâmpada para os pés e luz para o caminho. A ação da palavra de Deus na vida das pessoas. Não é? E a importância dessa palavra ser colocada em experiência. Por quê? Jesus, quando termina o Sermão do Monte, que está lá do capítulo 5 ao capítulo 7, respectivamente, quando ele está terminando o Sermão do Monte, está lá, Mateus 7, de 24 a 27. Aqueles que ouvem as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram as circunstâncias, e Jesus coloca as circunstâncias como chuvas, chuvas que vêm do alto, ventos que sopram, enchentes que vêm por baixo. A gente observa as últimas enchentes que a nossa cidade próxima que sofreu, viu as enchentes, o efeito das enchentes nas estruturas, o que fazem? E Jesus coloca isso ao final do Sermão do Monte. Quem ouve as minhas palavras, quem ouve os meus ensinos e os coloca em prática, tira da teoria e coloca em prática, ele é comparado a uma pessoa que edificou a sua casa sobre a rocha, porque virão as chuvas, virão os ventos, e vão bater contra essa casa, virão as enchentes que vão mexer nas fundações, vai mexer na estrutura da casa, as enchentes vai lá onde está ancorado a sua sapata, a sua estrutura, e ele disse que essa casa não caiu, porque ela foi construída na rocha, porque usou os ensinos do Senhor Jesus. Mas aqueles que ouvem e não praticam, é como uma construção sobre a areia, e que também vieram os ventos, também vieram as chuvas, e também vieram as inundações, mas a casa está com a sua estrutura superficial, e as águas vêm e levam na enxurrada, e foi grande aquela ruína. Queridos, a nossa vida é assim. Ou a gente constrói baseado nos ensinos e princípios do Senhor Jesus. E a gente sabe que ser cristão não é ter um seguro contra incidentes, contra circunstâncias não boas, não é um seguro. Porque você pode estar no auge ou estar numa circunstância ruim, a distância de algo bom e algo ruim é apenas um passo, apenas um momento, apenas um telefonema. Porque os dias maus existem para todos. O sol nasce para todos. A chuva chove para todos. E a gente justamente precisa desta palavra, que trouxe alegria para o coração de Jeremias, e trouxe identificação, e a importância dessa palavra ser praticada, que está em Mateus 7, de 24 a 27, e que a comunhão desta palavra, ela traz iluminação, traz orientação, traz disciplina para cada um de nós. E a gente, ao observar a mesma palavra com o João, o apóstolo João, lá em Apocalipse, a palavra já teve um efeito diferente. Ela foi doce e depois ficou amarga. Ela foi doce e depois ficou amarga.
Porque o amargor da palavra são justamente os despertamentos de Deus para os juízos de Deus. Não só é doce, tem amargor. Tem amargor. Porque a palavra de Deus traz esses despertamentos. Por quê? Porque a verdade, em muitos momentos, está sendo rejeitada. As pessoas estão preferindo viver ilusões. As pessoas estão preferindo viver num mundo de ilusões. Num mundo em que a aparência é que tem importância. As pessoas e o mundo giram em torno de aparência. Já a manifestação do Espírito Santo não é aparente, é interior. Porque o Espírito age no nosso interior para mudar o nosso interior. Para, claro, como consequência, mudar a nossa aparência também. O Senhor Jesus falou na sua palavra que nós precisamos ser luz. Nossos olhos precisam ser luminosos. Nós precisamos ser um corpo luminoso com a presença de Cristo. Porque onde tem Cristo, tem luz. Amém, queridos? Onde Cristo tem luz. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. João capítulo 8, verso 12. Ou 12, verso 8. Não me lembro. Mas é isso que está dizendo. Então, meus irmãos, há privilégios. Há privilégios para a gente ter a palavra de Deus como nosso alimento. E a gente sentir os seus efeitos. Porque a palavra de Deus, ela tem, inspiração divina. A palavra de Deus tem inspiração divina, como diz o apóstolo Paulo. Ela é útil para ensinar. Ela é útil para corrigir. Ela é útil para disciplinar. A fim de que todos nós sejamos habilitados. Sejamos habilitados para sermos mais eficazes como cristãos, como discípulos do Senhor Jesus. Amém, igreja? Quem é discípulo de Jesus? Todos nós somos discípulos. Então, irmãos, nós somos portadores desta mensagem. A igreja é portadora de uma única mensagem e que o mundo precisa ouvir. Quando a gente sai por esta porta, cada um de nós é como se fosse uma luz para a gente ir e a gente mostrar para o mundo que Jesus é a luz. Para a gente mostrar para o mundo que o mundo precisa, que as pessoas precisam de salvação. A gente precisa mostrar para o mundo. A gente precisa mostrar para o mundo o caminho do céu. Porque todo mundo, eles estão, na realidade, condenados e estão indo por o caminho do inferno. E a igreja, aqueles que são portadores desta mensagem de vida, essa mensagem, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de vida, traz vida para a pessoa, traz mudança para a pessoa, traz mudança da água para o vinho. Esse foi o primeiro milagre de Jesus de transformação. Assim é a essência do Evangelho, transformação. Jesus entra em nossa vida para nos transformar, para a gente ser mudado, para a gente ser uma pessoa bem diferente daquela que nós éramos. Para tirar e para neutralizar um pouco da nossa natureza humana, deixar de lado a natureza humana e começar a crescer dentro de nós uma nova natureza, que é a natureza do homem espiritual. E isso é um desafio para a gente enfrentar ao longo da nossa vida aqui. E não temos muito tempo. Ninguém sabe o tempo que tem aqui. Nossos dias estão contados, a gente não sabe. Então, enquanto nós estamos aqui, precisamos aproveitar as oportunidades para que esta palavra provoque efeitos em cada um de nós. Essa palavra de salvação. Essa palavra que o próprio Jesus disse que esta palavra dele, ela é espírito e é vida. Então, se é espírito e é vida, ela traz vida para cada um de nós. E isso será consubstanciado, será afirmado justamente quando a gente participa da celebração da ceia. Quando a igreja congregacional se une, não é, para se alimentar do corpo de Cristo. A igreja que também é um corpo, a igreja que também é uma família, que está congregada em torno desta mesa. Que o Senhor nos dê dignidade, nos dê credibilidade,
para a gente assentar à mesa e ter o privilégio de se alimentar dele, se alimentar de Jesus. A ceia é uma alimentação dele, espiritual, até que ele volte para nos buscar. Mas enquanto isso, devemos fazer fazer esta celebração, que é algo que a igreja precisa fazer. E em outros segmentos de fé, chamam de Eucaristia. Essa Eucaristia que a gente celebra, que é nos lembrar do sacrifício de Cristo, da morte de Cristo, da sua ressurreição, e não esquecer que ele disse que vai voltar. Ele vai voltar. E importa que, quando ele voltar, nos encontre de pé, com a nossa fé. Uma fé não teórica, mas uma fé exercitada. E as oportunidades de exercício da fé é todo dia. A igreja tem sempre a oportunidade da gente exercitar a fé, quer numa coisa, quer em outra. Quer numa situação financeira, quer numa situação de adversidade, de qualquer enfermidade. A igreja tem sempre oportunidade. As oportunidades surgem em todos os ambientes de igreja, para que a pessoa coloque a fé em exercício. O apóstolo Paulo diz que a gente precisa unir a nossa fé às outras atividades da graça cristã. Une a sua fé com o seu domínio próprio, une a sua fé com a sua piedade, une a sua fé com o amor. Por quê? Você não pode ter amor se você não tem fé atuante. Você não pode dizer que ama, mas você não tem convicção para você praticar esse amor. A fé precisa estar em tudo que fizermos, porque a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Que o Senhor te renove, que a palavra te provoque, não só esta que eu li aqui, mas todas as vezes que você abrir as Escrituras, que você possa receber de Deus os efeitos desta palavra, provocados pelo Santo Espírito Santo, que veio morar em mim e mora no seu coração. Amém? Coloca a mão no seu coração. Vamos agradecer a Deus. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento aqui, Senhor, esse privilégio, Senhor, de estar aqui. Senhor, que o Espírito Santo esteja provocando, Senhor, em nosso coração regozijo e alegria por sermos, Senhor, filhos, Senhor, que somos feitos filhos a partir de nós aceitarmos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que o Espírito Santo esteja confirmando, abençoando esse momento, a cada irmão que aqui está, que está participando desse momento, que ele seja tocado pelo Espírito, para que esse tempo seja um tempo de regozijo, de alegria e de renovação de fé para a vida de cada um de nós e para a vida desta igreja. Assim oramos, agradecidos, no nome de Jesus, que você diga amém. Pastor. Amém. Você pode fechar os seus olhos enquanto os irmãos obreiros, diáconos estejam apostos aqui para servir. É momento da ceia, é momento de você refletir na palavra, é momento de você trazer essa responsabilidade. A ceia não é censura, mas é um momento que você vai olhar para si mesmo. É um momento de confissão, é um momento de autoexame, e Deus não se alegra de que alguém fique de fora. Você que é cristão, querido, ao ouvir essa mensagem pregado pelo bispo Ademir, entendendo que a palavra de Deus, ela te renova, ela te inspira a ter comunhão com Ele, e à medida que você vai tendo essa comunhão, Ele
Ele vai te dizendo: meu filho, eu te amo. Aleluia. Eu estou com você. Eu sou aquele que vai renovar as suas forças hoje. A ceia, ela não tem o cunho de trazer uma condenação, mas o amor de Deus sendo derramado, aleluia, por aquele que não é merecedor, que somos nós. É esse amor incondicional que é oferecido. É momento para você refletir e dizer: aqui simboliza todo o sacrifício que Ele fez por nós. Não participar da ceia é não acreditar que Deus te perdoa. Não participar da ceia é acreditar que o seu pecado, as suas dificuldades é maior do que o amor de Deus. É errado. Também a ceia nos ensina uma reflexão de santidade e de que ela, ao ser ingerida, participada, em que você não tem essa noção, ela também pode trazer morte. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, que o Senhor te conduza, que o Senhor te abençoe, que o Senhor fortaleça a sua vida, que o Senhor te renove, que o Senhor te restaure nessa noite, que o Senhor possa conduzir você em paz, em harmonia, que você pode já glorificar o Senhor, dizendo: o Senhor perdoou os meus pecados, Ele é o único que me compreende. Você pode dar um glória a Deus. É o único que consegue aceitar não as minhas virtudes, mas as minhas dificuldades. Ele diz: filho, hoje foi difícil. Filha, hoje foi difícil, mas amanhã será um dia diferente. Aleluia. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Aleluia. Dê glórias ao Senhor.
Glorifica o Senhor pela presença dEle nesse lugar, por esse momento em que você está trazendo a memória. Pensa nesse exato momento. Jesus pediu que separasse um lugar para que a primeira ceia fosse celebrada. E a palavra dele é tão poderosa que se passaram muitos anos e hoje você está repetindo o mesmo gesto que Jesus fez com os seus discípulos. Essa palavra é poderosa. Essa palavra, ela é fiel, meu irmão. Essa palavra você pode acreditar, é o melhor lugar para você investir o seu recurso, os seus talentos, os seus dons, a sua família, é na casa do Senhor, acreditando no poder da sua palavra. Este alimento simboliza o corpo de Cristo. E nós, em ordenância a Ele, estamos trazendo à memória aquilo que nos traz esperança. Ah, glória seja dada ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque em meio às trevas, nós que estamos em Cristo temos esperança. Temos esperança de milagres, de cura, de provisões, de soluções aonde não conseguimos visualizar. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua bondade, pela tua presença. Comamos todos juntos para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Às vezes você chega em casa cansado ou cansada, com dores por todo lado do corpo. A Bíblia diz que Ele foi moído pelas nossas transgressões, Ele foi castigado pelos nossos pecados. Ele resistiu àquilo que ninguém poderia resistir. É essa força que Ele colocou dentro do seu coração, Ele colocou na sua mente. Ser forte, seja corajoso, seja corajosa, porque eu estou contigo. Ele é a tua força. Ele é motivo para você exaltar o Senhor nessa noite e dizer obrigado, Senhor, o quanto o Senhor tem sido bom para comigo. Erga também esse cálice e agradeça ao Senhor. Ele deu muito mais do que exemplo. Você pai, você mãe, tempos da sua vida você tem doado para o seu filho, para a sua filha. Você tem abrido mão, esquecido de você de muitas coisas. Mas nenhum pai, nenhuma mãe consegue fazer o que Jesus fez. Ele deu a sua própria vida e morreu por nós. Ele não morreu só para os seus, Ele morreu para todos, até aqueles que não querem, até aqueles que o rejeitam. Que amor é esse? Aleluia! É possível que alguns dos pais doariam a sua vida pelos seus filhos, mas você não doaria a sua vida pelo estranho. Jesus fez isso. É esse amor que simboliza esse cálice, a vida eterna que todos nós recebemos através de Jesus. Bebamos todos para a glória do Senhor. Aleluia. A ceia é para você se alegrar nessa noite.
É para você dar glórias ao Senhor. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou. Aleluia! Aleluia! Servimos ao Deus vivo e maravilhoso. Ressuscitou e vive para sempre. E Ele virá nos buscar, amém? Essa certeza que nós temos. E é por essa certeza que vivemos dia após dia. E que continuemos firmados, olhando para o Senhor, que o alvo seja Ele em todo tempo, que os nossos alicerces estejam firmados na rocha, que o Senhor seja o nosso fundamento, amém? Senhor, nós te adoramos, nós te amamos, nós te louvamos e nós te agradecemos, ó Deus, mais uma vez, pela oportunidade de estarmos assentados à mesa, ceando contigo, renovando esta aliança, Senhor. Acompanha, ó Deus, a tua igreja durante toda esta semana, que nenhuma ave de rapina, Senhor, roube essa certeza, Senhor, mas que possamos estar firmados em Ti, perseverando, Senhor, em Ti, que o Teu Espírito Santo nos acompanhe e que possamos ser luz em todo o tempo. Obrigado, ó Deus, obrigado pela oportunidade de cultuar, de celebrar o Teu nome nessa noite. Leva, ó Deus, a Tua igreja em paz e segurança. Te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Você em casa, Deus abençoe. Boa semana.